Você sabe que na Bíblia a água está sempre presente. A água é um elemento que em toda a Bíblia, em todos os acontecimentos, em muitos fatos importantes na Bíblia, a água aparece de uma forma ou de outra. Já no Gênesis, no capítulo 1, o versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. E o versículo 2 diz assim, que, esqueci meu óculos, que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Já aparecem as águas aí no versículo 2 de Gênesis. Eu não sei o que era isso, não consigo imaginar, mas diz que o Espírito de Deus, a terra era sem forma, vazia. E o Espírito de Deus, havia trevas, havia escuridão, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No capítulo 2, no versículo 5, diz assim que não havia ainda capim nem plantas. Você não está pondo lá, né? Não havia plantas, por quê? Porque o Senhor não havia mandado chuvas e não havia quem a cultivasse. Mas como a água era importante, Deus sabia, Ele fez com que da terra saísse uma corrente que regava a terra. Aí Deus fez o jardim, fez o homem, plantou um jardim, o Éden, e colocou o homem lá naquele jardim. E quando a Bíblia descreve o jardim, é interessante que em vez dela descrever as árvores, os campos, o que tinha lá, ela descreve o rio, os rios que formavam o jardim. Um rio que se dividia em 4. O Pison, o Gion, o Tigre e o Eufrates. 4 rios. E a Bíblia descreve esses rios até em detalhes. Que importância a água na Bíblia. Depois, quando a iniquidade do homem cresceu, e Deus chegou à conclusão que a coisa tinha que começar de novo, Deus mandou o dilúvio. E destruiu a humanidade através das águas. Aí você pode dizer, mas aí a água foi um mal. Não, porque na verdade o que Deus fez foi limpar a terra da iniquidade do homem, e do homem junto. Porque essa iniquidade estava impregnada nele. Deus mandou a água e limpou a terra da sua iniquidade. E através da água, diz a Bíblia, já no Novo Testamento, que Noé e sua família foram salvos pela água. E isso no Novo Testamento vem ilustrar o batismo. Que somos salvos através das águas. Moisés foi salvo através das águas do rio Nilo. Você conhece a história, ele foi colocado como nenezinho, ainda pequeno, frágil, dentro de um cesto por sua mãe, e colocado no rio Nilo. E lá foi o Moisés parar nas mãos da filha de Faraó, e através das águas, Deus cumpriu na sua vida o seu propósito. No Êxodo, quando o povo saiu do Egito e vieram os soldados de Faraó atrás deles, o povo foi salvo pela água. E o povo foi salvo através da água. O mar vermelho se abriu, o povo passou em terra seca. E quando os soldados vieram atrás deles, você já sabe a história, o mar se fechou e engoliu os inimigos, a água sendo usada para acabar com os inimigos do povo de Deus. E aí depois disso eles andaram, a Bíblia diz que 3 dias pelo deserto sem água. 3 dias, imagine você no deserto sem água, aquele povo andando, e eles já estavam morrendo de sede quando chegaram a um lugar chamado Mara, e tinha ali água, mas quando eles foram beber, a água era amarga, e por isso aquele lugar é chamado de Mara, amarga. Então Deus disse para Moisés, pega aquele galho, pega aquela madeira ali daquela árvore, joga nas águas. E Moisés obedeceu, e as águas se tornaram boas para matar a sede do povo, e eles beberam e se saciaram. Elias esperava a chuva. Você sabe a história, meu pai pregou isso outro dia.
E ele esperava a chuva com fé, e ele disse para o rei: sobe, porque vem aí, já estou ouvindo o barulho de muitas águas. E ele subiu ao monte, colocou a sua cabeça entre os joelhos e ficou esperando, e dizia para o seu servo: vai lá olhar. E o servo olhava e nada, até que ele viu uma nuvem do tamanho de uma mão, e ele disse: corre, porque vem vindo chuva. E assim vai, pela Bíblia toda, a água aparece, até que lá em Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, ele diz que João vê o rio de água da vida, brilhante como cristal, que saía e que sai do trono de Deus. Do trono de Deus sai um rio de água viva, e ela descedenta e mata a sede de todo aquele que vem a Deus e vem ao Cordeiro. Aleluia. É muito rica a Bíblia nessa figura da água, e é difícil até a gente escolher uma passagem para falar sobre ela, mas eu fiquei encantado com a questão da chuva. Então eu escolhi para falar para vocês um pouco sobre a chuva, e como a chuva aparece na Bíblia como bênção de Deus nas nossas vidas. E eu queria ler, mas antes de ler, eu queria dizer o seguinte: a chuva, ela é uma coisa muito boa, embora às vezes nós não gostemos dela, né? Tem crente até que ora para não chover, né? Sei lá, tem um piquenique, tem uma festa de aniversário, ora para que não chova. Às vezes até a gente fala que o tempo está chuvoso, o tempo está ruim, né? Tempo bom é tempo que não tem chuva. Mas isso é coisa nossa. Aí alguém pode dizer: ah, mas a chuva traz inundações, traz morte, traz problemas. Isso aí não é culpa de Deus, isso aí é culpa do homem, que asfalta toda a cidade, constrói no beira do morro, né? Isso não é culpa da chuva. A chuva é boa. E você vai ver agora como ela é boa. Nós podemos às vezes não gostar dela, mas imagina o povo de Israel. Israel é uma terra árida, seca, de deserto. Eu estive lá, eu vi, não é nem deserto de areia, é deserto de pedra, rocha. Aquilo lá é uma coisa árida, dura, firme, seca. Então o povo de Israel, para eles a chuva era um bem preciosíssimo. E uma das promessas de Deus está lá em Deuteronômio 28, 12 e 13. Você pode abrir a sua Bíblia aí, mas tem aqui também na tela, se der para enxergar. E essa é uma promessa de Deus para o povo dele. Depois que Moisés trouxe as leis, e leu as leis, e disse, e ensinou o povo sobre as leis de Deus, sobre aquilo que Deus queria deles, aí Moisés dá essa promessa para o povo, a promessa de Deus para o povo, através dessa profecia, e ele diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra de tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e os cumprir. Aqui está Moisés dizendo: olha, aqui estão as leis de Deus. Se vocês obedecerem a Deus, se vocês não se desviarem por outros caminhos, se vocês não adorarem outros deuses, não colocarem ídolos no lugar do Deus verdadeiro, Ele vai abençoá-los da seguinte forma: Ele abrirá do seu bom tesouro o céu, e mandará chuva sobre a sua terra, seu tempo. Que promessa, irmãos!
Que promessa? Às vezes a gente pergunta aí nos estudos, no grupo, você sabe uma promessa de Deus? O povo fica assim olhando com cara de boi, né? Já viu boi olhando? Você passa assim, ele fica olhando assim, né? Parece que ele quer falar alguma coisa, mas não fala nada. Tem crente que é assim, parece esses boi assim na cerca. Alguém sabe uma promessa de Deus? Olhar de boi. Fica assim. Olha uma promessa de Deus aqui, irmãos. O Senhor abrirá do seu bom tesouro o céu e mandará chuva a seu tempo sobre você, sobre a sua terra. Aprenda essa promessa. Diga aí para o seu irmão qual que é a promessa. Deus vai mandar o quê? Vai mandar chuva. E o que vai acontecer? Ele diz assim, que você vai abençoar toda a obra das tuas mãos. Tudo que você fizer, irmão, Deus vai abençoar. Promessa de Deus. Se você obedecer. Se você obedecer. Irmãos, a chuva vem de Deus. A chuva vem lá de cima, do céu. Ela vem de cima para molhar tudo. E a passagem diz que Deus vai abrir o céu para mandar chuva. É Deus quem manda a chuva. Aliás, Ele é manda-chuva também. Mas Ele é o manda-chuva, mas Ele manda a chuva. A chuva não vem de mais ninguém. De mais ninguém. Sem Deus, você não tem chuva. Eu não sei se você já pensou nisso. Sem Deus você não tem chuva. Tem um versículo em Jeremias 14, 22, diz assim: acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Será que a dança da chuva dos índios faz chover? Será que aquela ave, aquele passarinho, o cuco, ontem lá do filme dos africanos, diz que eles criam que aquela ave trazia chuva. É o cuco que traz a chuva? Quem é que traz a chuva? Acaso haverá entre os ídolos dos gentios algum que faça chover? Ou podem os céus de si mesmos dar chuva? Você poderia dizer, não, a chuva é uma coisa científica, a água evapora, sobe, aprendi isso lá no colegial. Nem lembro bem, eu sei que ela evapora, vai, enche as nuvens e cai. Não, é Deus quem faz tudo isso acontecer. Se Deus não fizer isso, a nuvem não se enche de água, sozinha, por si mesma. É Deus quem traz a chuva, é Deus quem faz a chuva. Irmãos, por mais que nós trabalhemos, por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós façamos, nós não conseguimos fazer chover sobre a nossa vida. Nós precisamos de Deus. E ontem naquele filme, aquele homem dizia, depois que ele descobriu, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. O Salmo 1 diz assim, que bem-aventurado é o homem, né? Quem sabe o Salmo 1? Que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado aí, grupinhos à noite no acampamento. Roda de escarnecedores. Bem-aventurado é o homem que não se assenta nesses lugares, mas medita na palavra de dia e de noite. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ele vai ser como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Em Jeremias tem uma passagem, não tem aí, no capítulo 17 diz assim: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que aparta o seu coração do Senhor,
que faz da sua carne o seu braço, a sua força. E eu me lembro que naquele filme ontem, aquele homem antes de encontrar Jesus, encontrar a Deus, ele dizia: não, eu faço, eu vou fazer sozinho, eu vou plantar, eu vou conseguir, eu não preciso de ninguém. Tolo, porque sem Deus você não faz nada. E ele descobriu isso a duras penas, que ele precisava do Senhor. E a passagem de Jeremias diz assim, que o homem que confia no próprio homem, ele é como um arbusto no meio do deserto. Que contraste! No Salmo 1, o homem é uma árvore plantada junto à corrente de águas, e que no devido tempo dá o seu fruto. O homem que confia em si mesmo é como um arbusto no meio do deserto, sem água, sem chuva, sem nada. Mas a passagem ainda diz, aquela de Deuteronômio, ela diz ainda que a chuva vem de seu bom tesouro. Vem do bom tesouro de Deus. Irmãos, o que é o tesouro de Deus? Já parou para pensar? Do que é composto o tesouro de Deus? Você já viu o tesouro de Deus? Eu fico pensando nisso. Olha, Deus é dono de tudo. A Bíblia diz que Ele é dono da terra e de tudo que nela se contém. Ele é dono desse mundo e Ele é dono de tudo que tem nesse mundo. Você pensa que aquela casa é tua, que aquele carro é teu, que aquele terreno você comprou? Nada. Deus está dando uma lambuja, deixando você usar, mas é dele. Tudo é de Deus. Tudo pertence a Ele, porque Ele fez todas as coisas. O universo pertence a Deus. As estrelas e os planetas pertencem a Deus. Lá em Apocalipse, quando há a descrição da Nova Jerusalém, eu fico impressionado, eu não sei se você já leu, a Nova Jerusalém diz lá que ela é feita de ouro. Só isso. Ela é feita de ouro. As ruas são de ouro. As casas são de ouro. E ainda diz que tem uns portões na Nova Jerusalém, e os fundamentos são feitos de pedras preciosas, de esmeraldas, de safiras, de rubis, de brilhantes, de ametistas, de topázio, de safira, de jaspe. E tem umas portas ainda que são feitas de pérola, mas não são várias pérolas. A porta é uma pérola só. Que coisa! Não dá para imaginar tamanha riqueza. Tudo é de Deus. Está certo que aquilo lá é uma descrição, não da cidade, mas da igreja. E ela está ali ilustrando que a igreja é preciosíssima diante de Deus. Que ela é pura. Que ela é rica. Mas Deus tem todas as coisas, tudo é dele. Aquilo que é raro, aquilo que é difícil de encontrar para nós, em Deus é abundante. Glória a Deus. Fico imaginando uma porta de uma pérola só. Que coisa. Não dá para fazer um colar para as mulheres. Esses dias eu eliminei uma pedra no meu rim. Falei, puxa, podia ser uma pérola, né? A gente podia ser que nem ostra. Não, mas forma uma pedra lá que não tem valor nenhum, uma dor danada. Podia sair uma perolazinha, né? Ia ser um tal de gente querendo ter pedra no rim, que ia ser dar um negócio. Mas a riqueza de Deus, tudo é de Deus, toda a riqueza está em Deus. E muito mais do que as riquezas materiais, Deus tem tudo o que nós necessitamos. O próprio fôlego da vida é Deus quem dá. É Deus quem dá. Você está vivo aí? Põe a mão no seu coração. Está batendo? É Deus.
Ele não está batendo só porque ele quer bater sozinho. Alguém faz ele bater. Minha mãe está lá, fez um monte de ponte de safena, um monte de coisa arada. Os médicos foram ótimos. Deus usou os médicos. Ah, Ed, é um impulso elétrico que faz o coração. Mas quem que faz esse impulso elétrico fazer o seu coração bater? Você está vivo porque Deus quer. Porque Deus tirou do seu bom tesouro o fôlego de vida e deu para você. Glória a Deus. A saúde, a vitalidade física, o poder, o fogo. É Deus quem dá. Faz parte do tesouro de Deus, as bênçãos espirituais, o próprio Espírito Santo, o amor ágape, a alegria verdadeira, fazem parte do tesouro de Deus que Ele te dá. Alegria verdadeira. Nós estávamos conversando sobre o carnaval, lá com os adolescentes, não é? O que é o carnaval? É bom, é ruim? O carnaval não é ruim. O carnaval é ruim. Ele é ruim porque ele expressa uma alegria que não é verdadeira. Nós, cristãos, deveríamos fazer carnaval. Verdadeira alegria. Eu estive na Nigéria, eu via lá havia um carnaval, uma vigília, noite inteira, o povo pulando, dançando, gritando, cantando, tocando instrumentos de percussão, uma festa, expressando a verdadeira alegria que vem de Deus, a alegria que vem do bom tesouro de Deus. Irmãos, a chuva vem do bom tesouro de Deus. A chuva que vem desse bom tesouro é tudo que necessitamos para sermos completos e frutíferos. Com toda essa riqueza, ainda a Bíblia tem uma outra promessa, que eu não sei se você sabe, e vai ficar aí com cara de boi, que diz assim, está lá, em Romanos 8,17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Somos co-herdeiros do bom tesouro de Deus. Você crê nisso? A condição, irmão, é a obediência. Tem gente que quer a bênção. Tem gente que quer a bênção, mas não entende isso. Não entende que é preciso haver uma resposta nossa, de obediência, de seguir a Jesus, de abraçá-lo, de querer conhecê-lo, de ir ao seu encontro, de ir em sua direção. Existe uma resposta nossa para que Ele nos abençoe, que é a obediência a Deus. Muita gente quer a bênção, sabe, eu vejo aí reivindicando a bênção na oração, nas músicas, reivindico a bênção é minha, hoje vem o meu milagre, amém, mas antes você tem que obedecer, e aí a bênção virá. Não podemos colocar ídolos, não podemos ter outros deuses na nossa vida. Nosso Deus tem que ser o Deus verdadeiro. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o Senhor. E nós devemos a Ele obediência. Devemos nos submeter ao Senhor. Nos colocar debaixo do seu comando. E confiar apenas nele. Outra passagem que eu queria falar com os irmãos é no Salmo 65. O Salmo 65, versículos de 9 a 13. O 9 diz assim: Tu visitas, está lá, tu visitas a terra e a regas. Tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões.
regando-lhe os sulcos, aplanando-lhe as leivas. Irmãos, é Deus quem rega a terra, e Ele diz que Ele a enriquece copiosamente. Deus traz riqueza à terra. Nós somos a terra. E Deus enriquece, Deus fertiliza, Deus torna a terra fértil. Deus a rega e a torna fértil. Sem Deus, nós não somos capazes de dar frutos. Precisamos de Deus. Enquanto Jesus não está em nós, enquanto Jesus não está habitando em nós, a nossa vida só produz coisas que nos levam à morte. Obras da carne. Coisas, como Paulo diz, das quais hoje nos envergonhamos. Sem Deus na nossa vida, sem a chuva de Deus na nossa vida, nós não produzimos bons frutos. Nós não cumprimos os propósitos de Deus para a nossa vida. Ele diz aí que Ele rega a terra e a prepara, porque para isso Ele a dispõe. Deus fez a terra para produzir fruto. Deus fez você para produzir fruto. Mas para isso você precisa dEle. Para isso você precisa da sua chuva. Para isso você precisa que Ele o regue, que Ele o fertilize, que Ele o torne fértil. É dEle que esperamos e nele confiamos. A bênção vem dEle. Por mais que trabalhemos, por mais que sejamos bons no que fazemos, por mais que nós nos esforcemos, é Deus quem nos faz frutíferos. Os talentos que recebemos de Deus para adorá-lo e servi-lo são usados em benefício próprio quando estamos longe de Deus. Deus nos fez únicos. Deus colocou em você talentos, capacidades, coisas que você gosta de fazer, coisas que você faz com facilidade e bem feito. Ele colocou essas capacidades em você para que você dê frutos. Cada um é diferente. Um vai dar goiaba, outro vai dar manga, mas é para dar fruto. Um vai dar jaca, outro vai dar jabuticaba, outro vai dar morango, falou ali, né? Sei lá o que, mas você precisa dar fruto. Deus deu as características para você dar os frutos para os quais Ele te preparou. Sem Deus somos terra infértil, não temos capacidade de produzir o que Deus quer de nós. Deus torna a terra boa e rica para que ela dê fruto, pois para isso ela existe. Somos a terra, fomos feitos para produzir bons frutos. Deus nos salva para que possamos ser úteis em seu reino. Deus nos salva para que possamos levar a salvação a outros. Deus nos salva e nos faz produzir frutos para que atinjam outros. Deus não nos salva apenas para que nos levar para o céu e para nos fazer ricos e prósperos, o que Ele nos faz também. Mas isso não adianta de nada, você vai morrer rico e próspero, mas Deus quer que você dê frutos para o seu reino, que você ajunte tesouros lá no céu. Para isso é nossa escola, para ensinar isso. Ele nos enriquece para que nós possamos ajudar a outros. Ele nos enche do poder para que possamos testemunhar a outros. Ele nos torna férteis para que possamos produzir frutos. E o Salmo 65 continua,
E o versículo 14, no final, ele diz assim: tu a amoleces. A terra, está falando da terra, né? Salmo 65, 10b. Não sei se é o 10b. Tu a amoleces com chuviscos e lhe abençoas a produção. Irmãos, sem a chuva de Deus, nós somos terra dura. Somos terra dura, compacta, firme, seca, árida. Nós precisamos que Deus amoleça a nossa terra, a nossa vida. Deus precisa nos quebrantar. E por isso, às vezes, Ele permite que nós possamos chegar até o fim do túnel, lá embaixo, para nos curvar, para nos amolecer com a sua chuva. E a chuva, então, às vezes, ele diz aqui que é com chuviscos. Mas às vezes a chuva tem que ser um pouco forte. Tem gente aí que Deus precisa mandar um raio na cabeça. Um trovão para assustar ele, para amolecer a terra. E o homem sem Deus está com o coração duro. Ele precisa de Deus. E olha também o cristão, o crente às vezes está com o coração duro. Os problemas do dia a dia, as preocupações, a distração com as coisas do mundo vão endurecendo o nosso coração. Às vezes o crente já deu muito fruto, mas a terra está cansada, está endurecida. A palavra cai e não penetra, a semente cai e não penetra. Você fala com o crente, não adianta, ele não ouve. Está endurecido, está duro, precisa da chuva de Deus. Deus, manda a chuva, a gente canta isso. Faz chover no meu coração, ó Deus. É nesse momento que nós precisamos pedir a Deus, buscar de Deus a chuva, para que Ele amoleça o nosso coração. Precisamos ter um coração amolecido por Deus. Me lembro da parábola do semeador. A parábola do semeador fala de 4 tipos de terreno, de 4 tipos de terra. A terra à beira do caminho, que está endurecida, que cai a semente, a palavra de Deus cai e não penetra, porque ali está na beira do caminho. É a pessoa que está distraída, que não presta atenção, que a palavra cai, mas ela logo esquece. Vem os pássaros e comem, vem o inimigo e tira do seu coração. Ele está aqui no acampamento, está ouvindo as pregações, mas ele está distraído, ele está com sono porque não dormiu à noite, e a palavra vai, cai, passa, e ele vai embora do mesmo jeito que chegou. Que pena! Porque é a oportunidade que Deus abre, um acampamento de nós sermos molhados pela água de Deus, para termos o nosso coração amolecido e fertilizado por esse Deus. Tem um outro tipo de terra, que é aquele solo rochoso, seco, árido, a semente cai, mas não penetra, brota, mas não tem raiz, não tem profundidade. É aquele que ouve a palavra, gosta, aceita, recebe, mas fica por isso mesmo. Ele não continua, ele não permanece, ele não busca, ele não vem aos cultos, ele não vai estudar, ele não ora, e ele fica sem raiz, sem profundidade. E aí vem o sol, vem o calor, vem a sequidão, e ele morre e ele seca. Tem outro terreno que é um terreno até bom, mas está cheio de espinhos crescendo. E a planta cresce, a semente cai, brota, mas os espinhos, que são os cuidados do mundo, as preocupações do dia a dia, o negócio que não vai, o dinheiro, a conta que tem que pagar, o filho que tem que ir para a escola, as coisas do mundo, muitas vezes até boas, sufocam a palavra, não dá tempo. Ed, eu queria vir, mas não deu tempo. E a palavra fica sufocada pelos espinhos das preocupações da vida e da preocupação com as riquezas desse mundo. Mas, irmãos, tem um outro tipo de terra, o 4º tipo, que ele diz é a terra boa. A terra que recebeu a chuva de Deus, foi amolecida, está macia, está fofa, está fértil. Está esperando a semente, e quando ela cai, a semente brota, cresce e dá fruto a 30, 60 e 100 por unidade.
Irmão, que terra você é? Você está duro? Você está seco? Você está rochoso? A palavra cai e não produz nada, porque você está resistente. Deixa a chuva de Deus cair sobre você. Deixa nesses dias a palavra de Deus penetrar no seu coração. A Bíblia diz que o grão tem que cair, tem que entrar lá na terra e tem que morrer para depois brotar. Ela precisa penetrar no seu coração, e isso é a sua parte, irmão. Você tem que deixar Deus amolecer a tua vida, Deus fertilizar a tua vida, para você sair daqui e produzir muito fruto, para você sair daqui e ter o resultado da chuva de Deus na tua vida, da promessa de Deus na tua vida. E esse resultado está lá no outro versículo que diz assim, no versículo 11 a 13 do Salmo 65: coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exultam de alegria e cantam. Resultado da chuva de Deus. Diz aí que Ele coroa o ano da bondade de Deus. Você vai ver a bondade de Deus na tua vida. Por onde Ele passa a abundância. Por onde Deus está a abundância, Deus precisa estar na sua vida o tempo todo. E o deserto se torna fértil. Milagre de Deus. Ontem naquele filme, eu achei impressionante. No fim eu não lembrava bem do filme. Eu achava que o milagre ia ser que quando ele plantou batata ia chover e a batata ia ficar boa. Mas o milagre foi que nem choveu e a batata nasceu, porque Deus faz o deserto se tornar fértil. Eu estive lá em Israel. É impressionante aquela terra rochosa, seca, árida, toda plantada, verde, bonita, produzindo fruto. Promessa de Deus para o seu povo. O deserto se torna num jardim. A terra pode ser a mais seca e dura, virá a bênção. Os campos, ele diz, os vales, tudo é abençoado, está cheio de rebanhos. Os vales se revestem de espigas, a abundância, e além disso eles exultam de alegria e cantam a alegria verdadeira pela presença do Senhor na sua vida. Isso é a vida abundante, isso é o avivamento. Uma vida que produz muito fruto, rica em todo tipo de bênçãos, rica para abençoar os outros. Eu me lembro naquele filme de ontem, que depois que aquele homem se converteu, ele queria falar, ele queria abençoar, e no fim ele acabou tendo uma casa para crianças, que ajudava crianças carentes, etc. A vida dele se tornou fértil, não só a sua plantação, e fértil de frutos que vão e que levam à vida eterna. Glória a Deus. Essa é a vida abundante que Cristo nos promete. Esta é a vontade de Deus para nós. Nós não fomos criados para ter uma vida medíocre, para sermos cauda. Nós fomos criados para ser cabeça. Nós fomos criados não para ficar pedindo emprestado, nós fomos criados para emprestar. Nós fomos criados para sermos abundantes em todos os sentidos, não só no material, em todos os sentidos abundantes, como fonte a fluir para a vida eterna. É assim que você quer, irmão? Deus nos manda a chuva do céu. Nós só temos que ser obedientes à sua palavra. Amém? Faz chover, Senhor, sobre as nossas vidas. Amolece o nosso coração, ó Deus, nesses dias. E faz de nós terra fértil para produzirmos muitos frutos para o Teu reino e darmos glória ao Teu nome.
Em nome de Jesus. Amém. cmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.